deste vídeo é: seja uma bênção. E a palavra de Deus que eu vou compartilhar aqui se encontra em Lucas, o capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aqui, no cenário onde João estava, quem estava governando, quem eram os sacerdotes, João estava no deserto e a palavra veio a ele. E ele prontamente foi, Aqui no versículo 3 fala que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento, endireitando as veredas. E aí haveria transformação. E então João sempre caminhou por fé, pela palavra do Senhor, trazendo à existência aquilo que o Senhor queria fazer nele e através dele, independente do cenário no deserto. Então a gente precisa reavaliar essa narrativa que fala: é impossível, você é filho, filha de Deus e está passando por isso. Gente, quem manda em tudo é o Senhor. E ele fala que participaremos dos sofrimentos dele. Se ele foi esquecido, se ele foi traído, se ele foi deixado, enfim, tudo. Ele já nos conta através da sua palavra que passaríamos por isso também. Mas que estaríamos protegidos com ele, continuando vivendo a proteção, independente de cenário, circunstância e estação, mas eternamente. Porque quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a gente nasce de novo. E nascemos para que Ele seja glorificado. Tudo que acontece, tudo, independente, antes e depois de Cristo, da estação que está, tudo é para glorificar o Senhor. Quando nascemos de novo, somos corpo de Cristo, para sermos uma bênção, para que Ele seja glorificado, porque já recebemos a bênção do Senhor. E aí a gente tem que multiplicar por onde passar, quer seja no deserto, quer seja nos dias mais de águas tranquilas, não importa. Muitas vezes a gente questiona: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, mas se a gente está fazendo aquilo que Ele mandou, vivendo em obediência, em arrependimento, perdoando, pedindo perdão, naturalmente o Senhor quer nos usar para onde Ele nos enviar. Independente de nós, porque mesmo nós pecadores, apesar de nós não merecemos nada, estamos aqui pela graça, pelo amor e misericórdia do Senhor. E Ele continua cumprindo, para vivermos em amor. Deus é amor, para que tudo glorifique ao Senhor. Então, por onde Ele nos enviar, que a gente seja uma bênção. O profeta Elias, quando o Senhor mandou ele ir lá na casa da viúva, falou: você vai ser sustentado pela viúva. Mas o Senhor abençoou aquela viúva e tudo que estava acontecendo ali através da vida de Elias. Abigail, quando ela ficou sabendo que Nabal, o esposo dela, tinha falado palavras, maldosas, palavras contrárias, tinha agido com grosseria, com maldade a Davi, ela se levantou, entregou o que Davi precisava na frente, se rendeu em humildade e abençoou a vida de Davi. Ela foi na brecha, se posicionou para pedir perdão sobre o marido dela, sobre o que o marido dela tinha feito, para proteger o povo. Se levantou, se colocou na brecha, intercedeu e agiu naquilo que ela acreditava. Ela não sabia o que ela ia encontrar, mas ela sabia o que ela deveria levar. E aí Davi foi abençoado, ela foi abençoada, o povo foi abençoado. Depois do desfecho, ela ainda casou com Davi, ela ficou viúva e casou com Davi posteriormente. E persevere no Senhor, porque não é sobre Abigail, não é sobre Davi, não, é sobre o Senhor. A gente só precisa ser bênção e fazer aquilo que precisa. E buscar cada vez mais novos níveis de entendimento, maturidade, para buscar no Senhor os mistérios que Ele tem para revelar. Ele fala que se a gente buscar, Ele vai revelar, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não falou que seria fácil, mas Ele garante estar conosco até a consumação dos séculos. Nós já recebemos. E aí precisamos nos portar como filhos, não como quando estávamos no deserto. E ainda apesar de nós, por todos os nossos pecados, todos os nossos erros, que a gente busca arrependimento genuíno, mudança, mas a gente continua errando. E a gente tem que se arrepender rapidamente, buscar no Senhor o que fazer, pedir força, que é através do Espírito Santo que somos movidos ao arrependimento, dele ao querer executar. E ainda assim, pessoas são bênçãos na nossa vida, nos perdoando também, intercedendo por nós, nos colocando a brecha. Mas onde o Senhor nos enviar, temos que ser luzes, porque Ele fala para sermos luzes na escuridão. E luz não foi feita para ficar embaixo, foi feita por
por onde Ele colocar para iluminar. Então que a gente peça perdão sim, a gente vai falhar, a gente vai ficar triste, a gente de forma consciente, porque a gente já recebeu o perdão do Senhor, então de forma consciente Ele nos chama ao perdão, a nos arrependermos, a pedir perdão ao Senhor, a perdoar as pessoas, a perdoar as nossas atitudes para deixar o passado no passado e continuar vivendo pro alto, porque Ele já perdoou. Então que a gente seja liberto, Ele já nos libertou, mas que a gente então liberte da nossa mente, liberte das palavras contrárias, liberte-nos, que a gente se liberte do nosso passado para continuar vivendo ao rumo a Cristo. Não é sobre nós, é a ponte para Ele. Que a gente tenha conscientemente, cada vez mais, de forma madura, novos níveis de estruturas que Ele nos dá, porque Ele continua nos dando direção, proteção e provisão para viver o propósito dele aqui na terra, que tudo glorifique ao Senhor. Lembro também de José do Egito. José, onde ele estava, era abençoado. Ele estava no meio da família, ele era bênção, ele abençoava. Ele foi preso, ele era bênção, ele abençoava. Quando ele estava ali no palácio, ele era bênção, ele abençoava. E vivendo com tudo o que na terra ele passava, sofrimentos, alegrias, ele foi negado, ele foi vendido, ele foi esquecido. Mas tudo isso foi levando ele para o destino profético, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E quando ele estava lá no palácio, ele sofreu, ele viveu, ele administrou bem, ele honrou ao Senhor. E naturalmente, por ele honrar o Senhor, ele foi bênção na vida das pessoas, porque ele já tinha recebido tudo que ele precisa, que é a presença do Senhor. A graça dele nos basta. E aí ele arrependeu. E aí, através do posicionamento dele, de ser uma bênção, onde tudo estava ao contrário, nas regiões, através da vida dele, as pessoas foram abençoadas. Ali ao redor e de outros lugares que vinham até ele. Ele escolheu ser bênção. E ele também era abençoado pela vida das pessoas, porque é o Senhor, é pela bênção do Senhor. Então que a gente se coloque ali na brecha, pelas nações, pela nossa família. A gente está onde tem que estar. E onde estamos, quer seja deserto, quer seja palácio, onde for, que a gente descanse no Senhor e busque no Senhor o como agir, entregar tudo a Ele, fazer, Senhor, faça do seu jeito. Eu não consigo, eu preciso do Senhor para tudo. E em todos os cenários, em todas as estações, Ele continua surpreendendo, Ele é tudo que a gente precisa. E em cada situação Ele vai gerando em nós também maturidade, revelação, arrependimento, santificação, para a honra e glória dEle. E naquele cenário, por exemplo, no deserto, a gente tem contato com pessoas que a gente não teria se a gente estivesse em águas tranquilas. Mas onde o Senhor nos envia, é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor, é a nação santa. É a grande comissão, é a igreja do Senhor para que Ele seja glorificado. Ah, precisamos ir ao hospital, quer seja porque não passamos bem, ou quer seja porque fomos acompanhar alguém. A gente está indo lá, claro que para o Senhor gerar em nós aquilo que Ele quer, então nos levantar como intercessores, nos trazer ali revelação se a gente precisa melhorar os cuidados do nosso corpo, a quem a gente precisa buscar ajuda médica, nesse caso, como exemplo, mas também Ele está nos levando, porque Ele nos colocou lá, então interceda, né? Não é sobre nós, é sobre aquilo que a gente carrega, é sobre a mensagem que precisa ser propagada através das nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo, então quando a gente chega, é o veículo que está levando ali, né, que está carregando o templo do Espírito para que Ele seja glorificado. Então que a gente desperte, aprenda com tudo. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, não vai chorar, pelo contrário, de forma consciente. A gente sabe que está tudo bem. A gente chorar aos pés do Senhor, entregar tudo a Ele, se alegrar no Senhor, porque a alegria dEle é a nossa força, de forma livre. Sem nos culpar porque estamos pensando tal coisa, não, mas entregando e tendo mais intimidade com o Senhor, de realmente curando as nossas feridas, realmente sermos transformados, alinhando a nossa identidade no Senhor, mas para entender quem somos, precisamos primeiro entender e entregar tudo a Ele, e saber quem Ele é, e para que estamos aqui, e naturalmente entrarmos, buscarmos a presença do Senhor, que é tudo que a gente precisa, assim como estamos. Esse que Ele fala, vem do jeito que está. Ele faz tudo por nós, tudo, precisamos entregar, Ele é tudo que a gente precisa. Sem Ele nada podemos fazer, então que sejamos bênção. E que a gente agradeça realmente em todo o tempo. Pedro, quando estava ali preso, ele foi preso, foi levado ao cárcere porque ele estava pregando a palavra. E aí levaram ele, e aí Pedro dormiu. Ele descansava no Senhor, porque ele sabia que ele estava vivendo aquilo por participar do sofrimento, mas cumprindo uma missão, um propósito muito maior. Então ele descansou. E lá ele estava sendo protegido de até ser morto, né? Porque estavam ali perseguindo o povo que estava pregando a palavra do Senhor. E enquanto isso, tinha um povo intercedendo por ele. Intercedendo. Então, Pedro estava ali, cumprindo seu propósito, sendo protegido naquele lugar, né, livrando ele da morte ali terrena, e ele estava descansando. Ele estava sendo abençoado, sustentado pela oração de outras pessoas que escolheram ser bênção, se colocar na brecha e orar por Pedro. E nisso, no tempo certo, Pedro foi liberto de lá, as portas abriram. E ali também, através da vida de Pedro, as pessoas estavam sendo abençoadas porque estavam cumprindo o princípio, estavam em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o corpo de Cristo.
falando com o Senhor, tendo tempo de qualidade com o Senhor ali, e de perto e de longe, se colocaram como bênção. Então que a gente escolha realmente entregar tudo ao Senhor para que Ele seja glorificado, orar, interceder, pedir perdão, para que em nós sejamos transformados, para que arrependermos dos nossos pecados, para que onde há arrependimento haja avivamento, para que a gente viva e peça perdão pelas pessoas, aqueles que nos ferirem, aqueles que sejam bênção também, agradecer e abençoar, mas também aqueles que nos perseguem. Quando a gente vive em amor, a gente entrega ao Senhor e de forma consciente, a gente vê que a gente pede discernimento para o Senhor, sabedoria, a gente vê o que está acontecendo de forma consciente, não vivendo de ilusão. Mas e aí nos colocando, entregando, nos colocando como bênção, entregando tudo ao Senhor, pedindo perdão pela vida do pecado das pessoas, independente se elas vão pedir perdão para nós ou não, mas de forma consciente, entendendo, vendo tudo o que está acontecendo, que a gente peça para o Senhor que Ele faça nos enxergar aquilo que Ele quer, que o Espírito Santo nos ajude, nos console, nos dê força, nos revele, nos mova para o arrependimento também, para que haja o avivamento e que sejamos bênção por onde Ele nos enviar. Então não importa o que esteja acontecendo, onde você está, faça o que precisa, glorifique ao Senhor, participe da grande comissão, a gente já recebeu, que a gente se porte como filhos, e abençoar as pessoas através do poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus, do poder do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força para irmos e não nos distrairmos, e sermos gratos também pelas pessoas que o Senhor nos envia, independente o que façam, de como venha, é o Senhor que enviou para em nós e através de nós Ele seja glorificado e nos dando novos níveis de estrutura, maturidade para a gente continuar vivendo ali aquilo que Ele tem para nós. E que a gente seja a ponte para sermos bênçãos. Estamos aqui porque pessoas estão intercedendo, sendo bênção e também por outros propósitos, mas que a gente escolha ser bênção, buscar no Senhor aquilo que deve, aquilo que precisamos entender, sermos transformados e sejamos movidos pelo Espírito Santo. O Senhor, Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nosso acesso, o único acesso a Deus. Então que a gente busque Jesus, entregue tudo a Ele, nos mova por obediência pela palavra dEle. Mas por nós conseguimos não. Mas é através dEle tudo é possível. Então entregue tudo ao Senhor, seja uma bênção. Que Deus continue abençoando sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor e que todos os dias, não importe o que esteja acontecendo, independente do que esteja acontecendo, não tire os olhos do Senhor. Deus abençoe.